Salve, salve apostadores, Mágico de Odds na área, prontos para mais um dia de dicas aqui no nosso canal, especialmente agora para esta sexta-feira, dia 15. A gente vai com um dia cheio de jogos, já chegando no fim de semana, e um especial, vou dar aqui uma dica aqui para vocês, uma estratégia minha, que eu vou transformar essa odd aqui da Juventus de resultado final que ela está pagando 1,12, e eu vou jogar lá para cima para a odd na casa dos 2. A gente vai ver como fazer isso logo após a vinheta. Então, galera, peço que se inscreva-se no canal, curta o vídeo aqui e vamos às dicas para esta sexta-feira. Vamos que vamos! Voltamos, rapaziada, aqui com o nosso Twitter, @Mágico de Odds. Eu peço que vocês nos sigam lá, ok? Porque além dos vídeos que a gente posta no nosso canal, a gente também está saindo com várias dicas aqui para vocês no nosso Twitter. De vez em quando pinta alguma coisa. Outro dia pintou uma no Twitter e a gente mescla entre dicas passadas no Twitter e no nosso canal. Mas enfim, vamos aos jogos dessa sexta-feira, dia 15 de 2 de 2019. A gente começa logo cedo, mais precisamente de madrugada, às 4h35 da manhã, ou melhor, da madruga, como você preferir. A gente vai com Wellington Phoenix e Melbourne Victory, lá na Liga Áustria, a Liga da Austrália, conhecidinha, queridinha já de todo mundo, uma liga com gols e ambas marcam. E a gente vai aqui analisar aqui o mercado justamente dos ambas marcam, BTTS. A gente analisa aqui que os jogos do Wellington Phoenix saíram 5 ambas em 9 jogos jogando em casa, enquanto fora de casa o Melbourne vai de 5 ambas em 8 jogos. Beleza? A gente vê aqui a forma recente das duas equipes e percebe, essa forma recente se baseia nos 6 últimos jogos das equipes, e percebe que bateu o ambas marcam em 50% dos jogos do Wellington, enquanto do Melbourne bateu em 83%, uma média aí bastante alta, sendo que em casa continua os 50% do Wellington Phoenix e do Melbourne de 67%. Vemos esse jogo como uma grande possibilidade de duas equipes marcarem, com uma odd de 1,53, levando em consideração que se não sair gol em 5 ou 10 minutinhos de partida, essa odd já vai estar lá na casa dos 1,60 e blau, e aí já vai ser uma odd de valor, beleza? Agora a gente vai para a segunda tip do dia, lá na Alemanha, a segunda divisão alemã, Paderborn e Colônia. O time do Colônia fazendo grande campanha na segunda divisão, visando voltar à primeira divisão, e se encontra em segundo lugar. Enquanto o time do Colônia, ou enquanto o time do Paderborn se encontra em sétimo lugar, vindo de resultados bons. Eles estão saindo bastante gols em seus últimos jogos. Aqui a gente percebe os últimos jogos da equipe, em que 4 dos últimos 5 jogos ocorreram mais de 2 gols e meio. Enquanto nos jogos do Colônia também, a gente percebe que é uma equipe tendente a over, assim como o Paderborn. A gente percebe que em 3 de 4 jogos do Colônia saíram gols. Aqui a gente vê um retrospecto ainda maior. Em 7 de 9 jogos do Colônia saíram mais de 2,5. E para esse jogo a gente não viu desfalques de peso do Colônia. Eles vão com o Terodde, que é o artilheiro da equipe, com 23 gols, se eu não me engano. E o Paderborn também tem seu artilheiro, o Clement, com 11 gols. Também está confirmado para o jogo. Então, neste jogo a gente vai no mercado de gols. A gente vai no mercado de mais 2,5, com uma odd de 1,44. Lembrando que, sim, essa odd é baixa, mas no decorrer da partida, cerca de antes dos 20 minutos, essa odd já vai estar bem alta, beleza? Então, esse é o mercado que eu indico. Agora, o terceiro jogo desta sexta, a gente vai de Winterthur e Vaduz, lá na segunda divisão da Suíça. Como já foi passado aqui algumas dicas antes da Suíça, não só a primeira divisão como a segunda divisão da Suíça também é um campeonato bastante elevado aí de gols,
E a gente percebe aqui a forma recente entre os dois times. A gente vê que o Vaduz ele não ganha nos últimos 6 jogos. E o Intertour venceu 2 jogos nos últimos 6. A gente vai aqui para a tabelinha de ambas marcam. A gente percebe que o Vaduz está lá em cima, com 80% dos seus jogos fora de casa batendo ambas marcam. Enquanto em casa o Intertour bateu 78%, vindo de uma forma recente não tão ruim. Creio que o Vaduz tentará tirar alguns pontos nesse jogo agora contra o Intertour. Aqui a gente vê uma média altíssima. A gente percebe que em 9 jogos do Intertour em casa, 7 bateram ambas, enquanto em 10 jogos do Vaduz, 8 bateram ambas. Então para esse jogo aqui a gente vai nesse mercado de BTTS. Ambas as equipes marcam. Deixa eu procurar aqui. Aqui não tem. A gente vai puxar aqui então. Só um minutinho. A gente pesquisa aqui o nome do time. E a gente percebe que o mercado de ambas as equipes marcam está a 1.57. Lembrando que no decorrer da partida essa odd irá aumentar, beleza? Agora a gente vai aqui para a terceira divisão inglesa. O tradicional Sunderland enfrenta o Accrington Stanley. O Sunderland tem que vencer, pois caso vença, irá aí chegar a 1 ponto da zona dos playoffs, ou melhor, da zona para promoção direta para a segunda divisão. O Sunderland é um time tradicionalíssimo que tenta se ressurgir depois de alguns anos ruins. E a gente percebe que em casa o Sunderland perdeu apenas não perdeu nenhum jogo. O problema é que empata bastante, é verdade, empata diversas vezes em 1-1. Mas, de qualquer forma, é forte em casa, encarando a Accrington, que está lá embaixo na tabela, no geral aqui ele está perto da zona de rebaixamento. Ele está a 3 pontos da zona. E fora de casa venceu 5, empatou 4 e perdeu 7 jogos. Sendo que na sua forma recente, nos últimos jogos fora de casa, em 4 jogos fora de casa ele não ganhou nenhum. Então para esse jogo aqui a gente vai de resultado final, vitória do Sunderland, pagando 1,80, beleza? Agora a gente vai para a Alemanha. A gente vai para Augsburg e Bayern de Munique. O Bayern, que a gente vai aqui puxar os fatos da partida. O Augsburg enfrenta o Bayern de Munique às 5h30 da tarde. E os fatos para esse jogo são que o Bayern se sai melhor como visitante do que como mandante. Encara o Augsburg, que nos últimos 5 jogos nesse campeonato venceu apenas 1, sendo que em 4 desses 5 ocorreram um over a 2,5. Como visitante, o Bayern venceu o primeiro tempo em 9 de 11 jogos, perdendo apenas em uma ocasião e empatando também em outra. Em caso, o Augsburg concedeu 16 gols em 10 jogos nesse campeonato, e no último jogo entre ambos os times terminou empatado lá na casa do Bayern, jogo que aconteceu em setembro. A gente percebe aqui a forma como visitante do Bayern de Munique, ela é ótima como visitante, com 8 vitórias em 11 jogos e apenas 3 derrotas, sendo que esta última contra o Bayer Leverkusen, seu último jogo como visitante. E como a gente percebe aqui, a vitória do Bayern está pagando muito pouco. Então, para este mercado, ou melhor, para este jogo, a gente vai na seção criar aposta, a gente vai pegar aqui intervalo final do jogo, a gente bota Bayern de Munique e Bayern de Munique. E total de gols, mais de 2 gols no jogo. E essa odd sobe para 2,10, beleza? Essa odd sobe para 2,10, é uma odd excelente para um tipo de aposta que eu creio ter tudo para ocorrer. Agora a gente vai para Holanda. Na segunda divisão holandesa, a gente percebe que é um campeonato com uma média de gols acima de 2,5, 3,05 gols por jogo. A gente vai para 2 jogos, a gente vai para o jogo do Roda e do Cambuur, todos os jogos ocorrendo às 5 da tarde, tá bom? E do Eindhoven contra o Ajax. Esses jogos aqui, deixa eu só pegar a cola, a gente vai de over 2,5 nesse jogo, com uma odd de 1,65. São 2 equipes que a gente percebe aqui no total. O Cambuur com 54% dos seus jogos batendo o over 2,5, sendo que fora de casa bateu 67% dos jogos do Cambuur. E em casa o Roda é batido em 83% o over 2,5 em casa. O outro jogo
como já havia mostrado, Eindhoven e Ajax, a gente vai de ambas as equipes marcam com uma odd de 1,40. Lembrando que ao decorrer do jogo essa odd com certeza irá aumentar. Vemos aqui a tabelinha dos jogos em que o Ajax não conseguiu marcar e vemos aqui que o Young Ajax não marcou, ou melhor, não deixou de marcar em nenhum jogo fora de casa. São 12 jogos em que o Ajax marcou em todos durante a competição. E o Eindhoven, em jogos em casa durante a competição, ele deixou de marcar em apenas 3 jogos de 12. Só que o Eindhoven ele está precisando ganhar do Ajax, se encontra numa posição abaixo deles, e em casa ele desempenha um até moderado papel, com 12 jogos, 13 gols e 17 sofridos. A gente percebe aqui clean sheets do Ajax, do Young Ajax, e ele só deixou de não tomar gols em um jogo de 12 fora de casa, ou seja, um time que faz gols fora de casa também leva gols, e por isso considera essa odd, ou melhor, este mercado aqui, um ótimo mercado para esse tipo de jogo. E a gente vai para o final de nossas dicas aqui, a última dica do dia. A gente vai de Juventus e Frosinone, a dica que a gente mostrou aí no começo do vídeo, falando que o resultado final da Juve está em 1,12, uma odd ridícula. A gente vai ver aqui agora como transformar essa odd em 2. Aqui a gente vê os fatos do jogo dos últimos 12 jogos em casa. A Juventus ganhou 10 e empatou apenas 2, sendo que ainda não perdeu nesse campeonato. Faz em média 2,8 gols em casa por jogo. Ótima média, concede apenas 0,64 por jogo, ou seja, a melhor defesa do campeonato. Já o Frosinone, pior ataque da competição, surpreendeu a todos, vencendo o Bolonha nas últimas semanas e também na rodada passada, vencendo a Sampdoria fora de casa por 1-0. Saíram mais de 2,5, 58% dos seus jogos fora de casa, um dado interessante da Frosinone. Para esta partida, a Juve não terá desfalques importantes, além de Alexandro suspenso. Já o time visitante terá fora o zagueiro Arialdo, os jogadores Gigliotti e Bringuetti, que são ali, compõem o elenco e às vezes ficam no banco de reserva. A gente vai aqui para este jogo, a gente vai no mesmo esqueminha do jogo do Bayern. A gente vai botar resultado final e ao intervalo da Juventus, total de gols mais de 1 no encontro para a Juve. A gente vai nos cantos também, vai botar mais de 4 cantos no encontro para a Juventus. E eu pensei em colocar ambas as equipes marcam não, que aí subiria para 2,50. Mas eu prefiro colocar aqui para fechar na odd 2,0, total de gols menos de 7 gols. Não creio que irá ocorrer 7 gols, até porque a Juve tem que poupar os seus jogadores para o jogo da semana contra o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões. Então, aqui transformamos aqui uma odd de 1,12 em uma odd de 2, beleza? Vou criar apostas. Eu vejo muito valor nessa odd aqui e vejo que todos esses tipos de mercados aqui podem ocorrer durante a partida. Enfim, esses foram os jogos dessa sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo para vocês darem o feedback para saber o que vocês estão achando dos vídeos. Eu agradeço desde já que vocês estão nos acompanhando. É isso aí, vamos que vamos. Vem com o mágico e até a próxima.